prazer estar aí com vocês. Quem não me conhece, eu sou André Zicker, sou engenheiro mecânico. Tomei pau em termodinâmica e transmissão de calor 3 vezes na faculdade. Eu não sabia para que servia esse negócio. E por ironia do destino, eu estou há 44 anos mais na área de isolamento térmico. Comecei na área quente, né, altas temperaturas, fiquei por uns 20 anos. E aos 24 anos, eu literalmente caí numa fria. Quer dizer, na área fria, né? Eu hoje trabalho na Armacel, no departamento de engenharia. Quem não conhece a Armacel, é uma empresa que surgiu em 1860, com Thomas Armstrong produzindo rolhas de cortiça. Em 1954, a Armstrong foi pioneira no desenvolvimento da espuma elastomérica Armaflex. O ano passado, essa marca completou 70 anos, é mais velha do que eu, então dispensa qualquer apresentação. Em 2000, a divisão de isolamento térmico da Armstrong se tornou uma empresa independente a nível mundial e passou a se chamar Armacel. Em 2002, a Armacel inaugurou a primeira fábrica no Brasil, na cidade de Pindamonhangaba, em São Paulo. E em 2016, a Armacel comprou a Polypex, que também era uma empresa de renome, né? Acho que todo mundo conhece a espuma de polietileno de baixa densidade Polypex. Era uma empresa nacional, foi fundada há mais de 30 anos atrás, e também é uma marca consolidada. Então, com a compra da Polypex, que ficava em São José, Santa Catarina, a fábrica de Pindamonhangaba se mudou para São José, próximo ali a Florianópolis, Santa Catarina. Então, hoje nós produzimos tanto a espuma elastomérica como a espuma de polietileno e todos os outros produtos, acessórios complementares, né? Somos líderes, né, no mercado de isolamento térmico, acústico e espumas de engenharia. A nossa sede corporativa fica em Luxemburgo, com 3 sedes regionais, na Alemanha, Estados Unidos e Singapura. Hoje são 25 fábricas em 19 países. Bom, agora eu vou tentar passar aquilo que eu tomei pau várias vezes, né? Vou tentar resumir para vocês. Toda vez que eu tenho um diferencial de temperatura, o que acontece? Eu tenho um fluxo de calor da temperatura mais alta para mais baixa. O que acontece quando eu chego em casa, depois do trabalho, abro o meu refrigerador, pego uma latinha de cerveja e a minha mulher me chama para trocar a lâmpada lá no quarto. Aí eu ponho a latinha em cima da mesa, quando eu volto, o que aconteceu? Um desastre, né? A minha cerveja entrou em equilíbrio térmico. Então, se eu tenho um sistema de aquecimento, por exemplo, eu não quero perder calor para o meio ambiente que está numa temperatura mais baixa. Mas se eu tenho um sistema de climatização e refrigeração, eu não quero ganhar calor do meio ambiente que está numa temperatura mais alta. O que eu preciso fazer? Eu preciso criar uma resistência térmica, uma barreira. E quem me proporciona isso é o material isolante térmico, onde uma de suas principais características é ter baixa condutividade térmica. Mas notem que o isolamento térmico jamais vai cessar por completo esse fluxo de calor. Então não existe redução zero de fluxo de calor ou economia de 100%. O isolamento ele vai reduzir até um determinado ponto que é viável economicamente e de desempenho, né, do sistema. Mas o que acontece quando a gente trabalha na área fria, ou seja, qualquer isolamento abaixo da temperatura ambiente, no caso de climatização, refrigeração? Eu tenho também a ocorrência da condensação superficial, né? O que acontece quando eu tiro a minha latinha do refrigerador? Ela começa a suar, né? Aquilo na verdade é condensação, tá? E como é que se evita a condensação? A condensação ela não ocorre quando a temperatura superficial esteja acima da temperatura de ponto de orvalho. Bom, isso daí depende do quê? Da climatologia, da umidade relativa e temperatura ambiente.
Então, é mito também que o isolamento resolve o problema da condensação, tá? Isso não existe. A gente calcula uma espessura para que a temperatura dele fique acima da de orvalho, dentro de uma condição climática que a gente estabelece com base em dados meteorológicos. Mas não existe controle da temperatura ou da umidade relativa em um ambiente externo. Então a gente cria uma margem, né, de acerto, mas não é 100% garantido que ocorra a condensação. Tá? Bom, no caso da cerveja, eu não preciso isolar a cerveja, tá? Ela dispensa isolamento. Porque o pessoal que compra copo Stanley para tomar cerveja não é bebedor de cerveja. Porque você tem que tomar a cerveja rápido, né? Para ela não esquentar. Você acha que eu vou botar a cerveja lá no copo Stanley lá e ficar 2 horas com aquela cerveja lá naquele copo? Não, né? E outro detalhe, né? Se eu pego a minha cerveja e ela condensou, não tem problema nenhum, muito pelo contrário, eu sei que ela está no ponto certo, está gostosa de se tomar, tá? Então ela não vai prejudicar a qualidade da minha cerveja. Agora, quando eu tenho um diferencial de temperatura, eu também tenho um diferencial na pressão parcial do vapor contido no ar. Tá? Então, quando um sistema entra em operação, o que acontece? Temperatura mais alta, a minha pressão parcial é mais alta. Temperatura mais baixa, a minha pressão parcial do vapor é mais baixa. Então começa a ocorrer também um fluxo de vapor da mais alta para a mais baixa. Da mesma forma que a gente respira, o que o diafragma faz? Ele reduz a pressão abaixo da atmosférica para o ar entrar. Então, quando o sistema entra em operação, acontece a mesma coisa. Acontece esse diferencial de pressão que faz com que esse fluxo de vapor vá em direção da pressão mais baixa. Quando eu faço o dimensionamento da espessura de isolamento, eu tento prever aqui que a temperatura superficial fique acima da temperatura de ponto de orvalho. Agora, o que acontece? Todo material isolante, qualquer que seja o tipo, o que realmente promove a baixa condutividade desses materiais é o ar contido dentro dele. Então, os materiais isolantes têm baixa densidade, tem ar estanque. E o ar é um dos elementos que tem mais baixa condutividade térmica. Então, o que acontece? Todo material isolante é de baixa densidade e contém ar. Agora, o que acontece? Quando eu começo a ter um fluxo de vapor da mais alta para a mais baixa, esse vapor, ele permeia o material. É diferente de absorção de água, tá? A absorção é quando eu pego o meu material e mergulho ele na água por um determinado tempo, depois eu vou pesar ou medir quanto que ele absorveu de água em peso, em volume. Agora, o vapor, ele vai permeando, ele atravessa a estrutura do material. E o que acontece quando ele começa a atravessar a estrutura do material? Ele vai encontrando temperaturas cada vez mais baixas, até encontrar a famigerada temperatura de ponto de orvalho. O que vai acontecer? Vai haver uma condensação interna, e essa nem pode ser vista, não dá para ver. Mas aonde eu passo a ter onde eu tenho ar, eu passo a ter água. Alguém já experimentou tirar um assado com um pano molhado? Muita gente, às vezes, não é aquela sensação, não, o pano está mais geladinho, molhadinho, eu vou puxar. O que acontece? Você queima a mão, porque a água é 25 vezes mais condutora do que o ar. E se eu estiver trabalhando num sistema de refrigeração que opera abaixo de zero? O que acontece quando eu chego em casa, abro o meu refrigerador e só tem supérfluo? É carne, verdura, fruta, leite. E onde está a minha cervejinha? Embaixo da pia lá, quentinha lá. Então o que eu faço? Eu tenho que pegar e fazer uma operação emergencial. Eu coloco a minha latinha lá no freezer, né? Só que quem é casado sabe, né? Chegou em casa, a mulher sempre arruma alguma coisa para você fazer. Ah, troca a resistência do chuveiro. Eu vou lá, troca a resistência. Quando eu volto, esqueci a minha latinha lá, já passou um certo tempo. O que aconteceu? Outro desastre, né?
porque a água, quando ela solidifica, ela aumenta o seu volume, e o que aconteceu com a minha latinha, explodiu dentro do meu freezer. E ainda leva bronca da mulher: ah, a porcaria que você fez agora, você tem que limpar esse negócio aí, eu não vou limpar isso daí. Então, no sistema de refrigeração acontece a mesma coisa. Alguém já viu uma instalação de refrigeração de PU que parece uma jiboia que engoliu um bezerro? Ali onde está o bezerro é gelo. Já está, e o gelo é 90 vezes mais condutor do que o ar. Então ali você já não tem mais um isolamento térmico, você tem. E essa história que gelo é isolante é mentira, tá? Isso é coisa de internet. Ele é isolante se eu estiver no Alasca, lá onde eu tenho menos 50 graus de temperatura ambiente. Aí eu construo um iglu de gelo, e aí eu fico com uma temperatura mais agradável. Mas essa história de que o gelo é isolante térmico é mentira, é fake, tá? Então, qual é a principal característica do material isolante, além da baixa condutividade térmica? É ter baixa permeabilidade ou alto fator Mi. Segundo a Ashwin, né, são considerados materiais como barreira de vapor aqueles que têm um Mi acima de 1.300. A nossa espuma elastomérica tem um Mi acima de 10.000, então ela dispensa a barreira de vapor. E os materiais que precisam de barreira de vapor? Então, é lã de vidro, é poliuretano, poliestireno, todos esses materiais têm um Mi até abaixo de 50, ou seja, todos eles precisam de uma barreira de vapor complementar, que não vem na produção do material isolante. É um material que é complementado, como filmes de alumínio, como emulsões asfálticas, né, como capas de plástico, mas todas elas não garantem a estanqueidade do sistema. Principalmente nesses casos onde tem lã de vidro, na verdade o alumínio aqui não é para dar o acabamento, ele serve como barreira de vapor. Mas só de manusear, instalar, ele rasga qualquer furinho que acontece nessa barreira de vapor. O vapor, ele penetra e ainda caminha por capilaridade por baixo da barreira de vapor. No caso de dutos, esse negócio de colocar um enforca-elefante aqui, colocar fita, nada disso garante a selagem. Porque se o vapor permeia o material, imagina nas juntas, que não são seladas, né? Nem se consegue selar. No caso de emulsões asfálticas também, quem garante que a película está homogênea, que não tem nenhum choque mecânico? Aqui também não adianta, né? Como é que você vai selar junto? Então, o que acontece? Essa umidade que vai se acumulando, né? Ele faz com que a capacidade isolante do material se degrade completamente. Ele deixa de ser um material isolante e passa a ser um condutor. E a umidade também propicia o quê? Desenvolvimento de fungos e bactérias e a corrosão sobre o isolamento, como vocês podem ver nas tubulações e dutos. Então, uma coisa que tem que ficar bem clara: quando eu trabalho no sistema de isolamento abaixo da temperatura ambiente, ou no campo do frio, como eu costumo chamar, você vai ter o fluxo de calor e o fluxo de vapor d'água atuando simultaneamente. Material de baixa condutividade, ele vai criar uma boa resistência ao fluxo de calor, ou seja, a resistência térmica dele é alta, quanto mais baixa for a condutividade térmica. Vai exigir espessuras menores de isolamento e vai proporcionar uma excelente economia de energia. Mas, se esse material não tiver um alto fator Mi, ou seja, se o fator Mi for baixo, o que acontece com a condutividade inicial baixa dele? Se eleva rapidamente, porque eu passo a ter água ou gelo dentro do meu material isolante. Consequentemente, a resistência térmica cai significativamente e a economia que inicialmente era boa, ela passa a ser muito ruim. Fala-se muito em sustentabilidade hoje em dia, né? Não vou nem comentar o que é sustentabilidade, está todo mundo já cansado de ouvir isso. Mas eu gosto de fazer uma analogia com uma corrente, onde cada elo tem uma resistência. Então, todo o sistema, você tem equipamento, você tem componentes, então cada um deles tem que ser sustentável. Mas se eu tiver um elo fraco nessa corrente, e um dos elos fracos, infelizmente, é o isolamento térmico. Por quê? É quase que a etapa final de uma obra.
Então o pessoal pega e fala, está muito caro, compra o mais barato, ou nem põe, não precisa, vai funcionar, a obra está atrasada, não vou fazer assim mesmo. O André calculou uma espessura muito grande, não, é exagero, isso é muito caro, vamos pôr uma espessura menor. Até a palestra de isolamento térmico é deixada para o final. Né? Então realmente dá-se pouca importância. Mas vamos supor que eu tenha um sistema agora sustentável, eu tenho equipamentos de qualidade e eu tenho um isolamento Armaflex de qualidade. Para vocês entenderem melhor, imagina que eu tenho uma Ferrari, né, e eu coloquei uma gasolina de alta qualidade nessa Ferrari. Vocês acham que eu tenho um sistema sustentável agora? Sim. E se o cara que pegar minha Ferrari não souber dirigir? Vai explodir, né? E mais ainda, porque a gasolina é boa. Quem é o nosso motorista do nosso sistema? É o instalador, né? Então não adianta nada você ter todos os equipamentos e componentes sustentáveis se eu tenho mais um elo fraco, e o elo mais fraco de todos. Que adianta, né, eu me preocupar com eficiência térmica, com material de baixa condutividade, com alto fator de resistência à difusão de vapor MI, né, selecionando a espessura correta, se o que a gente vê por aí é isso daqui. E que adianta ter um material com barreira, que dispensa barreira de vapor, você tem isso aqui, tudo aberto, enforca gato aqui, bacalhau, uma fita isolante elétrica, não é nem térmica, tá? Aqui que adianta o duto, uma silver tape, mas a junta não foi colada. Que adianta entrar num tiroteio, um colete à prova de bala, e com ele aberto, entrar cedo no tiroteio, o que vai acontecer? Vou levar um tiro e vou morrer, certo? É a mesma coisa. Isso aqui não está isolando nada, gente. Isso aqui está simplesmente protegendo a tubulação de um arranhão. Esse enforca elefantes que estão aqui no duto, no flange, são procedimentos completamente errados. Se você vai construir um muro, o que você precisa comprar? Só tijolo? Não, né? Você precisa de cimento, você precisa de cal, de pedra. Se eu vou fazer um isolamento, eu vou comprar só meu tubo isolante e um monte de enforca-gato, né? A maioria faz isso, né? E ainda dobra o tubo, né? Em 4, assim, para caber na picape. Não pode, né, gente? Está errado. Eu preciso selar o meu sistema. E para isso, eu tenho o principal componente aqui, é o adesivo, que é para selar as juntas. Por isso que os sistemas com lã de vidro e outros, não tem como você selar com uma fitinha. E tem gente que usa o meu material também usando uma fitinha. Não, tem que colar. Tem adesivos para cada tipo, né? Para dutos, para mantas, enfim. E tem inclusive acessórios para fazer a aplicação do adesivo de forma mais econômica, segura e limpa, onde o adesivo não vai volatilizar aqui dentro, é uma câmera fechada, você dosa a aplicação com gatilho que sai aqui no meio do pincel. Inclusive você pode aplicar sobre cabeça, né? Se você fizer com pincel, vai escorrer todo o adesivo pela tua mão, e aí não acontece isso. Então, gente, toda junta, quer seja longitudinal ou transversal, ela tem que ser selada. E outra coisa, sempre as juntas devem estar comprimidas, porque como é um material flexível, o que acontece? Tem muita gente que pega e dá aquele puxãozinho para colar, né? É uma cola de contato, ela chega até a colar. Só que a coesão definitiva desse adesivo pode levar de 24 a 36 horas, dependendo da condição climática. Então, o que acontece? A tendência desse material que está tracionado é de voltar ao estado inicial dele. Então, essa junta, ela pode abrir. Então, ela tem que estar sempre comprimida. Isso já é difícil de ver, né? O pessoal às vezes usa fita aqui, que são procedimentos errados. Mas tem um procedimento que ninguém faz. Se eu for fazer um mergulho, eu vou colocar uma roupa de neoprene e vou mergulhar. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que selar meus punhos
selar meus tornozelos, o pescoço. Senão eu vou entrar dentro da água e a água vai entrar por baixo da minha roupa do mesmo jeito e é capaz até de eu me afogar, né, com o peso que vou ter dentro do meu roupão. Então o que acontece? Você tem que selar também o início, o final da instalação e a cada segmento, né? Os tubos têm 2 metros de comprimento. Colar, não é colar o tubo todo na tubulação, é só as juntas aqui transversais, para quê? Para o vapor não ficar caminhando aqui por baixo, tá? Inclusive você cria zonas de segurança que facilitam até a localização de um eventual vazamento da tubulação. Tá? Então esses são procedimentos corretos, né? Onde as juntas transversais, longitudinais são bem seladas. Aqui é o procedimento certo de você isolar um flange, você tem que facear o flange. Depois, se quiser dar um acabamento aí com uma fita silver tape, sem problema. A influência da convecção na ocorrência de condensação. Não é só questão climática que influi na ocorrência da condensação. O que acontece se eu tirar a roupa da minha máquina de lavar e jogar no canto? Não vai secar, né? O que acontece se eu tenho uma instalação toda compactada aqui? Até tenho ar circulando aqui, mas olha aqui, ó, começa a se formar umidade, condensação, né? O que acontece se eu fizer isso? É muito comum, né? Já que o meu isolamento é muito caro, o pessoal aproveita um único tubo isolante para isolar as 2 tubulações. E nesse caso aqui, né? Isso aqui é muito comum, né? Eu tenho um diferencial de temperatura, o que vai acontecer aqui? Se eu tenho um encanamento de água quente e outro de água fria, eu vou tomar banho quente? Nunca, né? Vai ser morno. Eu vou ter água fria? Também não, vai ser morna. E outro detalhe, né? Aqui eu tenho fluido, refrigerante, eu tenho lubrificante para proteger o compressor. Eu estou mexendo em toda a entalpia do sistema que o cara lá atrás calculou para ser um sistema sustentável. Eu mudo a perda de carga, eu mudo a viscosidade do lubrificante, ou seja, eu comprometo toda a eficiência do meu sistema. Aí o cara vê uma marca aí de equipamento e fala, esse equipamento não presta, me dão 5 anos de garantia e 5 meses já não funciona. É o isolante que não presta. E tem mais um detalhe, né? Ó. Sobrou um espaço aqui, poxa, ideal para passar o cabo, né? Mas sobrou mais um aqui em cima, pô, o cara precisa puxar uma extensão ali na varanda, então ele põe tudo junto aqui. E depois ele enrola, né, bem apertadinho. O que eu faço com a roupa quando eu tiro ela da máquina de lavar? Eu tenho que pôr no varal. Por quê? Para o ar circular, convecção, senão não seca. E com tubulações e dutos é a mesma coisa, eu tenho que ter um espaçamento entre as superfícies isoladas para o ar circular, para ter troca de calor e isolar individualmente, né? Agora vamos num assunto bastante curioso, né, que ninguém acredita. O pessoal acha que instalação interna requer espessura de isolamento menor e tudo mais, porque é climatizado, tudo mais. O que acontece com o meu isolamento térmico quando eu tenho diferença de temperatura? Eu tenho a migração do vapor permeando e condensa dentro do material isolante. Se eu tenho um ambiente que está a 15 graus, por exemplo, e a temperatura maior, então o vapor d'água contido no ar, ele vai migrando para dentro do meu refrigerador. E se for o freezer, vai formar gelo. É o vapor d'água que está vindo lá de fora, entrando no meu refrigerador e no meu freezer. Então, ambiente interno sempre vai ter um microclima. O próprio ambiente interno já é um microclima. Porque você vai ter sempre uma formação de umidade, às vezes maior aqui interno do que externo. Agora, imagina se for um ambiente compactado, né? como entreforro, shaft, garagem, subsolo, né? E aliado a isso, eu tenho isso aqui, ó, um acasalamento de tarântula, aqui, ó, não sei, o cara deu um corte aqui e fingiu que estava isolado. Vocês podem ver, ó, tudo isso aqui já é formação de umidade, de fungos, bactérias. Aqui um entreforro, ó,
eu tenho duto, eu tenho cabo da net, eu tenho uma tubulação de água, aqui a água gelada bem grudadinha ainda. Ó, tá vendo? Já está criando fungos e bactérias. Aqui é um shaft, por exemplo, ó, o material isolante já está todo deteriorado. Ainda por cima vem e culpa o isolamento térmico desse problema. E não é, isso é microclima. Não há material isolante nem em Marte que possa corrigir esse tipo de ocorrência. E aqui eu vou chamar a atenção de vocês. É muito comum, né, nos hospitais, né, os projetos descritivos, colocar a condição interna, 23 graus, mais ou menos 2, umidade relativa de 50%, mais ou menos 10. Só que tem uns que não esperam, colocam entre parênteses sem controle, porque não tem realmente controle. Talvez uma ou outra sala tenha, mas a maioria não tem. É que 50%, mais ou menos 10, é uma condição ótima para questões de salubridade e não proliferação de fungos e bactérias. Agora, isso aqui, gente, é um hospital, é um entreforro. Aqui embaixo era a sala onde o entreforro estava pingando, estava condensando. Claro, né? Quem é o culpado? Isolamento térmico, chama a Marcelo. Nós medimos às 11 horas da manhã, que não é o melhor horário para se medir a condição de umidade relativa, até porque a umidade relativa ela sobe durante a madrugada porque cai a temperatura, e vice-versa, né? Temperatura mais alta, a umidade menor. A temperatura mais baixa, a umidade é maior. Às 11 horas da manhã, a sala aqui, ó, estava com 84% de umidade relativa. Quer dizer, um ambiente totalmente insalubre, principalmente se tratando de um hospital, ou qualquer ambiente fechado, né? 84%. Aí nós abrimos o entreforro, a temperatura estava 24% e a umidade relativa no entreforro 96,2%. A temperatura de Ponte de Orvalho, se você olhar na carta psicométrica, acho que é 23,5. Eu tenho meio grau só. Como é que eu fico acima desse meio grau e abaixo? Porque acima do ambiente é impossível. Nem que eu colocasse 2 quilômetros de isolamento aqui, eu ia evitar a condensação. Tá? E aliado a isso, você tem todo, aqui a foto não mostra, mas ó, aqui eu tenho uma chapa trapezoidal que serve para sustentar o tirante, onde estão os suportes da tubulação. A chapa tem baixa emissividade. O que acontece? Ela é mais geladinha, né? Quando eu puxo a cerveja do refrigerador, você sente que ela está mais geladinha e condensa mais rápido que uma garrafa PET, né? Então, ó, o metal aqui estava pingando em cima da tubulação. Fora outros detalhes, né? Falta de estanqueidade do sistema, falta de suportes ideais. Então, tudo isso estava acumulando mais umidade. Agora, uma coisa é certa, nesse hospital, o coronavírus não entrou, tá? Não tinha problema de coronavírus, porque todas as vagas já estavam ocupadas por outros vírus. Tá? Isso aqui também, ó, são procedimentos errados, porque você reduz a espessura na curva, você comprime aqui, quer dizer, você altera. É muito comum em refrigeração ver isso aqui, tem um joelho aqui de gelo aqui, então são procedimentos errados. Aqui é uma beleza, né? O pessoal usa a fita aqui, ó. Olha o serviço bem feito. Faltou fazer um laço aqui para ficar mais bonito, né? Ó, aqui é aquele caso que eu falei. Além dele fazer uma curva de 90 graus, que não é o correto, né? Você está forçando, ele ainda deixou, ele forçou a colagem aqui, então isso aqui ficou tensionado. O que aconteceu? Abriu. Mas ele foi muito esperto, ele pegou a cola e preencheu com cola. A cola não é resistente à difusão do vapor d'água, totalmente errado, né? Bom, o ideal é você nas curvas fazer peças, né, cortadas em gomos. A própria embalagem dos nossos produtos tem os gabaritos para fazer essas peças, e nós também disponibilizamos um manual de instalação que permite fazer diversas singularidades com tubos, com mantas, enfim. Falta de dados para poder fazer uma instalação correta não tem, né? E olha, se quiser, a Armacel também pode confeccionar singularidades, tá? Que economizam tempo, padronizam a instalação, é mais fácil, né? Não vai ter resíduo.
Se eu tiver uma curva longa e aberta aqui, né, tubulação, eu até posso deslizar, mas tem que ser uma curva de raio longa. É até interessante porque eu evito ter o corte da junta longitudinal. Mas veja bem, tem que ser uma curva longa, uma espessura de no máximo 19 milímetros, uma tubulação de 40. Nos demais casos, como o sifão, você tem que confeccionar as peças para quê? Para que a espessura fique homogênea, tá? Então, tem diversas situações, tubulações grandes são feitas com mantas, enfim. No manual você encontra todas essas instruções para fazer uma aplicação correta. Um outro grande gargalo são os pontos de apoio e sustentação, né? O pessoal usa os enforcagados de plástico, de metal, né? Usa calhas, né? De PVC ou tubo. O que acontece? Você tem o peso da tubulação, né? Então, o peso da tubulação em cima de um material flexível, e esse aqui é rígido, o que acontece? Ele vai reduzir essa espessura, ó, acho que dá para ver aqui, ó, que reduziu a espessura e, consequentemente, criou uma ponte térmica, né, sujeita à condensação localizada. E quando essas calhas estão soltas, a própria movimentação da tubulação faz com que essa calha, com o tempo, acabe caindo na cabeça de alguém. É muito comum ver em supermercado esse tipo de situação. Em outros casos, o pessoal usa os suportes pendurais, abraçadeiras, mas que são para tubulações que dispensam isolamento. Porque quando tem isolamento, acontece a mesma coisa, o peso próprio. Ó. Aqui, por exemplo, nem o fluido passa, porque a abraçadeira aqui apertou, inclusive, a tubulação. Tudo bem, então vou usar cambota de madeira, tá, que fica apoiada diretamente na tubulação. Ok, você não vai ter restrição na espessura do isolamento. Mas a madeira, cambotas de borracha densa ou de plástico denso, eles têm uma condutividade térmica muito maior do que o material isolante. Então eles também vão provocar pontes térmicas e, com o tempo, a condensação. No caso da madeira é pior ainda, porque ela acaba até absorvendo a umidade e aí vai corrompendo o isolamento térmico. E no caso de suportes de metal, a condensação aparece quase que imediatamente, porque o metal é extremamente condutor. E aqui é aquela parte de baixo do forro lá daquele hospital. Está vendo aqui, ó? O hospital estava todo ocupado, ó, já tem uma colônia aqui de férias aí, de fungos, bactérias e a oxidação de todo o suporte. Desculpa, gente. Então, para isso, nesses pontos de apoio e sustentação, a gente tem o suporte Armafix. Tá? Ele tem um miolo de alta densidade, né? É um material isolante térmico de baixa condutividade térmica, mas como ele é permeável, esse suporte ele é todo lacrado com espuma elastomérica e tem uma capa de PVC. Então, esse tipo de suporte é instalado justamente nos pontos de apoio e sustentação. Com esse suporte, se quiser usar o enforca-gato, pode, porque você não vai restringir a espessura do isolamento. Normalmente o pessoal usa abraçadeiras, vergalhões, tal, com parafuso. Só que acontece, quando a linha é longa, você tem movimentação dessa tubulação. E se você tem um ponto fixo, o que vai acontecer? Você pode prejudicar a selagem com o tempo. Então, para usar junto com o Armafix, nós temos o suporte Sugar, que na verdade é uma cela de abas altas, né, com baixo atrito interno, com as abas viradas para baixo, onde a tubulação pode ficar acomodada com o suporte Armafix e se movimentar livremente, sem cair. Além do mais, é um polipropileno reforçado com fibra de vidro, então ele não oxida, ele é resistente ao vento, pode ser instalado externamente e evita qualquer tipo de ferramenta, parafuso, porta. Ele tem adaptadores, dependendo do teu tipo de viga ou se é um suporte pendural. Você, com um simples clique, você faz essa montagem. Tá? Aqui são exemplos do uso dos suportes, né? O Armafix. Aqui é uma linha longa, Armafix mais um enxugar. Tá? Outra coisa, tanto a espuma elastomérica como o polietileno são suscetíveis à radiação ultravioleta, tá? São polímeros de cadeia carbônica. Então, precisam ter proteção em instalações externas.
né? Não adianta usar fita de PVC, tem muita gente que usa. O PVC também é um polímero de cadeia carbônica. Então veja bem, essa instalação, eu tirei essa fita, notem que o substrato espumoelastomérico já começou a degradar por causa da radiação UV. Outra coisa, essa fita também esconde todos aqueles cabos, né, que o pessoal amarrou juntinho aqui, né? Esconde as juntas abertas ou com uma fita só. Notem que já tem aqui a formação de fungos, bactérias e tudo mais. Tá? Então, o correto é ou usar o Polypex Plus UV ou inverter, né, que já tem uma capa com uma proteção anti-UV. Cuidado que tem similares no mercado, porque essa capa é um polietileno. Só que, olhando, você não sabe qual tem a proteção anti-UV ou não. Então, por isso que os similares são muito mais baratos, né? Mas esse aqui tem a proteção. Agora, no caso da espumoelastomérica, eu não tenho essa capa. Então, eu vou usar o quê? A tinta Armafinish, que é uma tinta especial, emborrachada, que permite sofrer as dilatações e contrações da linha e promover a proteção contra o UV. Só que acontece, aqui, por exemplo, vocês estão vendo aqui o exemplo, né, de sistemas com tinta Armafinish, o inverter, o Polypex Plus UV. Mas o que acontece? As tintas, elas não te dão proteção mecânica. Então, para isso, o pessoal usa revestimentos metálicos, né, para te dar proteção contra o UV mecânico. Nós temos uma alternativa mais vantajosa em relação aos revestimentos metálicos, que é um multicamada, que consiste de PVC com fibra de alumínio e uma proteção contra o UV. São disponíveis em rolos, então ocupam menos espaço. Tem 3 espessuras, 0,35, 0,50 e 0,75. São muito mais leves, a metade do peso de uma chapa de alumínio, 1/4 do peso de uma chapa de Nord. As bordas não são cortantes, então oferece muito mais segurança, né? E um detalhe, né? Como é um material plástico, ele é resiliente, então se ele sofre uma deformação, ele retorna ao seu estado inicial, ao contrário dos revestimentos metálicos que permanecem deformados, criando ponte térmica e condensação localizada. E outra coisa, essa película anti-UV, ela promove também a proteção do alumínio, porque o alumínio também oxida. Então, como uma prova de São Tomé, em Taiwan, numa plataforma, aqui está o mar e aqui está um piso gradeado, onde espirra a água do mar aqui, o pessoal fez um teste de São Tomé com 2 tubulações, uma revestida com aluclado e outra com revestimento metálico. Essa foto foi tirada 1 ano depois. Notem que o aluclado permanece com o mesmo aspecto inicial, enquanto que o revestimento metálico, além de oxidado, ele está todo deformado, porque o pessoal gosta muito de andar por cima das tubulações isoladas. Tá, gente? É isso aí. Obrigado aí pela atenção.